Bom dia a todos e todas, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa e salvadora que só Jesus tem, e que esse Espírito continue sempre assim a nos soprar e que seja cada vez mais o nosso ajudador em nome de Jesus, amém? Eu queria convidar você para ler comigo o Evangelho de João, capítulo 9, e hoje nós vamos ler o final dele todo, do 8 ao 41, na verdade é muito longo, eu vou pedir para você ler na sua casa, tá bom? E eu vou ler 3 momentos só, para você não já ir dormindo aí, né, de tanta leitura, mas eu vou ler 3 momentinhos e você pode ir na tua casa meditar, mas eu vou falar sobre todo ele, não se preocupe, tá bom? João 9, nós vamos ler os versos 11 e 17 e do 35 ao 38, acompanhe na tua Bíblia aí, desse momento precioso e daquilo que o Senhor quer nos dizer, e aliás já tem nos dito em nome de Jesus nesse dia, amém? O verso 11 do capítulo 9 diz assim, ele respondeu, o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Verso 17, então os fariseus tornaram a perguntar ao homem, você diz que ele curou você da cegueira, e o que é que você diz a respeito dele? E ele respondeu, ele é um profeta. Verso 35, Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga, foi procurá-lo, e quando o encontrou, perguntou, você crê no Filho do Homem? E ele respondeu, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus disse, você já ouviu. Aliás, é ele que está falando contigo. Eu creio, Senhor, declarou ele. E se ajoelhou diante do Senhor e o adorou em nome de Jesus. Amém. Você veio aqui para adorar o Senhor. Hoje nós temos uma palavra aqui para crente de verdade. Tem crente de verdade aqui nessa manhã? Glória a Deus. Deus é bom demais. Eu fico sem saber o que falar. Normalmente eu gosto muito de assim, prestar atenção nas sequências das palavras que acontecem aqui, de segunda, quarta e domingo, assim, eu fico muito atento, porque isso revela, essa coisa revela, na verdade, naquele momento que está no centro do coração do Senhor. Deus costuma falar e repetir, né? Então é importante isso. E eu tenho a impressão aqui, só a impressão, que ultimamente o Senhor está querendo ser adorado nesse lugar por um povo amadurecido e verdadeiro. Eu não sei, acho que eu estou louco assim, né? Mas eu tenho a impressão. Quarta-feira passada, por exemplo, eu rememoro, se você quiser, ficou gravado aí, eu saí daqui com uma sensação aqui no meu coração de um tanto, quando eu ouvi o apóstolo Paulo dando o seu testemunho pessoal, assim, Paulo estava falando dele, e ele dizendo a Pedro que ele estava, Pedro, você está preocupado com o que os outros vão falar de você? Você vai estar preocupado com o que a religião de Israel acha? Eu não. Paulo diz, eu não. Porque para mim, o que realmente importa é se a minha vida foi completamente transformada pela cruz de Cristo e se eu morri para mim, se eu permitir que Cristo viva em mim. Se você entende que isso é atitude de um servo de Deus, para mim não é. Paulo. E eu quando escuto esse negócio, eu não sei o que você acha. Mas isso para mim é revelação e é um negócio meio forte, assim, eu não durmo direito. É muito forte e isso precisa nos fazer meditar, né? Isso continua, isso não sai, né? A palavra vem, ela fica, né, ali matutando. A verdade, sem fazer muito alarde, é que essa rota que a humanidade, que o ser humano tomou para dentro de si mesmo, fez com que as pessoas se enchessem de preconceitos e infelizmente tem causado muitos prejuízos, né? Nós estamos prejudicados. E por isso o ser humano desenvolveu um olhar um tanto frio assim. Os testemunhos que eu ouço aqui, o que as pessoas falam, as pessoas estão com um olhar meio calculista, meio interesseiro, meio egoísta. A gente tem olhado a vida de uma forma individualista, fixado numa telinha, não sei, a gente está estranho. Talvez, eu não sei se eu ando num momento tão esperançoso assim quando o assunto é ser humano. Acho que, na verdade, eu não sei quanto a você, mas quando você vê as pessoas tão centradas somente em si mesmo e nas suas necessidades, olhando para tudo com esse olhar assim, um tanto quanto imediatista, supérfluo, né? Sem vibração,
Queridos, as pessoas estão num tanto de indiferença, né? As pessoas estão indiferentes, não estão nem aí para a dor dos outros. Está mais fácil julgar as pessoas do que ajudar e se envolver. Eu não sei, mas para mim, eu fico com uma sensação assim no estômago de um desconsolo, assim, sabe? É estranho isso. A minha esposa, por exemplo, e a luta dela para fazer alguma coisa para que o reino de Deus seja feito aqui na terra como é no céu, né, Lê? Essa luta, ela sofre um tanto, né? Eu vejo o sofrimento dela dia após dia lá, e a obra de Deus depende de ajuda, e por isso tem pessoas que se sensibilizam e mandam post e quer ajudar, mas passou uma semana, já esquece tudo e abandona, né? Uma semana, né? Não dura mais do que isso. A verdade é que determinadas coisas não ocupam o centro do coração delas, porque, lógico, ele está completamente tomado por si mesmo e pelas suas necessidades. Por isso, a gente não tem tempo de se comprometer com esse negócio de reino de Deus, justiça. Não, a gente não tem tempo para isso. E eu preciso confessar para vocês, eu faço essa confissão agora, que o que ainda me sustenta diante do ministério é o testemunho que eu vi ontem de vocês. Porque vocês, neste lugar, me fazem voltar a ter esperança no ser humano. Eu preciso dizer isso. Muito obrigado pelo envolvimento de vocês. Muito obrigado pelo seu dízimo que possibilitou tudo aquilo que aconteceu lá. Muito obrigado. O seu dízimo tem alcançado aqueles que Jesus chama dos meus pequeninos. O que muita gente não entende, Lê, é que o que foi feito naquele lugar foi para um ser humano, que é para um ser humano que para o mundo é muito menos do que um zero. O Felipe não está nas estatísticas, o Felipe não está nas expectativas deste mundo. Para o mundo indiferente, interesseiro, ele não tem serventia nenhuma. Ele não serve para nada. Essa é a verdade. Mas eu queria dizer uma coisa para você hoje. Para o coração de Deus, ele é valiosíssimo. E você escutou domingo aqui porque você aprendeu domingo. Ele é, acima de tudo, uma oportunidade para que o povo de Deus mostre para esse mundo que quiser ver de olhos insensíveis e escuros que não foi isso que Deus fez. Ele é oportunidade na tua vida, na minha, na nossa. E é por isso que a minha esperança... né? Mas como eu disse, infelizmente, quando eu olho para isso, dá um certo desconsolo, para esse mundo estranho, mas é nessas horas que o Espírito Santo de Deus vem, né? Ele sempre vem, ele vem, por isso nós precisamos fazer o que eu disse, nós precisamos ficar atentos, observar atentamente as palavras que são ministradas, porque elas não vêm, os irmãos são usados aqui, os testemunhos, né, os louvores, as orações, e assim, essa semana então, eu fui muito impactado por ver esses testemunhos, não só de vocês, mas de Paulo, por exemplo, me mostrando o que Deus espera de mim, e principalmente nos ensinando também, que tudo isso para o Senhor tem jeito, e para Deus, o jeito para isso se chama uma conversão de verdade. Você já ouviu aqui hoje isso? Deus tem jeito para tudo isso. E eu quero que você entenda. E eu quando eu digo aqui conversão de verdade, é porque obviamente tem conversão que é xing-ling, é falsificada, sei lá, coreano, não, preconceito, né? E Paulo ficou muito contrariado quarta-feira, com Pedro e com Barnabé, porque eles estavam se rendendo a umas posturas que não condiziam com o evangelho da verdade. Quer dizer, posturas que não condiziam, não faziam parte de uma verdadeira conversão. Talvez o que a Ellen, né, Ellen, vai descobrindo aos poucos. Não basta vir na igreja. E não precisa compreender isso. Aliás, posturas que continuam por aí, a gente vê o tempo todo, porque até hoje, para as pessoas, conversão nada mais é do que uma simples mudança de religião. Ah, me converti agora, saio dessa religião, sou dessa. Isso é conversão para as pessoas. Agora eu quero dizer para você, presta atenção, isso aqui não serve para Deus. E por isso eu quero dizer para você, e repito, o Senhor está interessado neste lugar em um povo amadurecido e verdadeiro. E você precisa compreender isso, povo que passou por uma conversão verdadeira, porque para Deus conversão não é filiação religiosa, conversão é transformar a sua vida em algo completamente diferente do que ela era. Isso é conversão. E eu quero que você tome posse disso aqui, porque isso é muito importante. Em Romanos 12, Paulo chama isso de metamorfose. O que é metamorfose? Para ele vai dizer, é necessário morrer com Cristo para se transformar em algo completamente diferente do que você era, uma metamorfose. E o povo de Deus tem que entender isso. Então, diante desses olhares gelados, né,
esses olhares indiferentes, insensíveis, o ser humano precisa de quê? De conversão. Desculpa. Para uma religião, qual religião, pastor? Eu não estou atrás disso, eu estou atrás de conversão. Lógico que a religião é o caminho, mas cada um descubra aí como é que você chega nisso, isso é um problema seu com Deus. Agora, precisa tanto, que eu não sei se você vai observando as palavras, o Espírito Santo de Deus continuou falando dela, porque na sequência do Evangelho de João, capítulo 9, que nós estamos lendo aqui, foi descortinado isso que eu estou chamando de uma conversão verdadeira. E por isso que eu estou dizendo, eu quero chamar aqui você para pensar comigo. Semana passada nós principiamos já meditando nos primeiros 7 capítulos aqui, que é um momento do Evangelho em que Jesus abriu o cego, trouxe a vista de volta de um cego de nascença. Você estava aqui, você ouviu. Mas se o primeiro passo foi dado por iniciativa do Senhor e não dele, do Senhor, eu quero que você entenda, sempre é Ele que nos alcança primeiro. Ele diz, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Porque sempre Ele nos alcança primeiro. É importante entender que o que o Senhor tinha para aquele homem não era apenas um milagre. Sensacional, diga-se de passagem, né? Extraordinário. Mas milagre não é tudo. Aliás, eu já faço um parênteses dizendo para você que eu conheço uma pessoa que já foi curada de câncer. Gente que foi curada de AIDS, que não tem mais. E hoje nem na igreja falar obrigado vai mais. Eu conheço. Além do milagre, Jesus queria que aquele homem passasse por uma conversão de verdade. E isso é muito importante. Quando lemos, nós entendemos que isso não é algo instantâneo, assim, não é algo que você faz um dia na sua vida. Não é fruto de um único ato isolado, mas uma conversão verdadeira é um processo de evolução, crescimento, é um processo crescente de reconhecimento e de entrega. É um processo de aprofundamento. Porque o objetivo que o Senhor tinha para aquele homem, Ele tem para todos nós, é ser adorado por um povo maduro, verdadeiro e resolvido. Isso é essa adoração que o Senhor recebe, eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus, amém? Então vamos entender aqui esse momento, eu vou explicar todo ele para você tomar posse disso aqui, do que o Senhor tem para você e para mim. Nós lemos já, depois que ele voltou do tanque, que ele se lavou e voltou vendo, o Evangelho diz, sabe o quê? Que os vizinhos dele viram ele. Os vizinhos, aqueles que conheciam ele tão bem, que viam sempre ele mendigando na porta do templo, cego, olharam para ele e perguntaram, ué, não é aquele nosso vizinho que fica aqui mendigando, não é ele? E ele lá andando feliz e saltitando da vida. É ele mesmo. Não pode ser. É alguém parecido com ele. Pode acompanhar que está escrito exatamente isso. É alguém parecido com ele. Gerou uma dúvida ali nos conhecidos do homem. Não pode ser. E você sabe, eu queria dizer para você, gerou uma dúvida, sabe por quê? Porque é exatamente o que acontece quando alguém tem um encontro genuíno com Jesus. Sabe o quê? Coisas precisam acontecer. A ponto de você correr um risco enorme na tua vida de ficar irreconhecível para os seus. A dúvida era tanta que a pessoa falou, sou eu mesmo, hein? Sou eu. Ele precisou falar para as pessoas. Como é que você voltou a ver, rapaz? Verso 11 que nós lemos. O homem chamado Jesus fez uma lama, passou no meu olho e disse, vá se lavar no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e voltei enxergando. Cadê esse homem que fez um milagre desse, meu Deus, cadê ele? Não sei. Mas eles não se deram por satisfeitos, diz o texto aí de João, que eles pegaram o homem e levaram até as autoridades, porque aquele milagre era uma coisa sem medida. Levaram o homem diante da liderança religiosa. E só para você entender, era sábado. Eu falei semana passada, lembra? E Jesus fez o quê? Ele se abaixou, fez uma lama ali, amassou um negócio ali, aplicou nos olhos do homem. Significa que Jesus trabalhou no sábado e ele amassou uma massa. E na lei do sábado, uma das coisas que estava escrito lá na lei que era proibido era amassar uma massa. E por isso, logo que ele chega diante do sinédrio, diante das autoridades, como é que a sua visão foi restaurada? Isso não existe. Ele falou, bom, ele misturou saliva com terra, ele fez uma massa, passou nos meus olhos, eu me lavei e agora eu vejo. E, tá vendo? Esse homem não pode ser de Deus, ele não respeitou o sábado, Outros questionaram, mas se ele é um pecador, se ele não é de Deus, como é que um pecador pode fazer o que ele fez? Não tem como. Virou uma confusão. Verso 17, você diz que ele curou você da cegueira, e o que é que você diz a respeito dele? E o homem diz, ele é um profeta. Eu quero que você vá construindo comigo. Já vai observando uma construção progressiva aqui. Veja aqui, Jesus que o curou, ele chamou o quê? Foi o homem chamado Jesus que me curou.
Agora ele já reconhece Jesus, esse homem não, é de Deus. Ele é um profeta. Tem uma construção aqui, eu quero que você tome posse disso. Agora, os judeus não acreditaram na história dele, eles não acreditaram que ele era cego. Isso aqui deve ser uma armação para enganar a gente, foi o que eles pensaram. E por isso fizeram o quê? Mandaram chamar os pais do homem. Chama eles aqui, o ex-cego. Escuta, esse aqui é o seu filho? Ele era cego de nascença, mesmo a conversa. Como é que ele pode ver agora? E os pais viraram e falaram, bom, que ele é nosso filho, eu posso te garantir, porque é nosso filho, eu sei. Que ele era cego, eu também, de nascença, eu garanto para você. Agora, como ele voltou a ver, desculpe, mas eu não faço a menor ideia. Aliás, pergunta para ele, porque ele já é crescidinho para responder. Foi a resposta dele, está escrito aí. Pergunta para ele já é grandinho. Os pais não quiseram responder, a Bíblia deixa claro, não porque eles não sabiam, porque eles sabiam, mas eles não responderam porque existia uma ordem dada pelos fariseus, que quem reconhecesse que Jesus era o Messias, teria que ser expulso da sinagoga. E expulso da sinagoga aqui é nunca mais poder ir na igreja, é nunca mais poder adorar o Senhor. E por isso eles se omitiram. A Bíblia deixa claro isso. Observa um momento aqui, está acompanhando comigo? E aí eles desesperam, volta, chama o cego aqui de novo, chama ele e fala, rapaz, peça perdão pela sua mentira, diga a verdade. Dá glória a Deus aqui, é isso. Honre o Senhor, diga a verdade. Sabemos que esse homem é um pecador. E aí ele vira para as autoridades e fala, amigo, é o seguinte, se ele é pecador ou não, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo e vejo muito bem. Contra fatos não tem argumentos. Mas o que ele fez? Como ele abriu seus olhos? Mas eu já não disse para vocês, eu acabei de dizer. Vocês não me ouviram? Por que vocês querem ouvir tudo de novo? Será que vocês estão querendo ser discípulos dele também? Vai acompanhando aqui, eu quero que você vá prestando atenção nisso que eu estou dizendo, não sei se você está entendendo, vai acompanhando aqui, porque tem um processo aqui que está acontecendo, porque se antes era um rejeitado, antes era um desprezado pela sociedade, antes era alguém dependendo de esmolas, antes era alguém considerado amaldiçoado, agora depois que teve um encontro verdadeiro com Jesus, é um novo ser humano, é um novo tipo de gente, cheio de autoridade espiritual, e com uma certeza no seu coração, desse Jesus eu não abro mão, eu quero ver alguém falar mal dele para mim, eu quero ver alguém me impedir de defender o que ele fez por mim, ué. Ele está aqui diante da maior autoridade, a autoridade religiosa. Vai tomando posse aqui. Sei não, acho que vocês estão querendo ser discípulo dele. Né? Os fariseus bufaram de ódio. Discípulos dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, rapaz. Deus falou com Moisés, mas quanto a esse aí, nós nem sabemos de onde ele vem. E a resposta? Ora, ora, ora. A resposta, sarcástica. Ora, 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 como é extraordinário isso. Está escrito na tua Bíblia, querida, eu não estou brincando. Como isso é extraordinário? Porque vocês não sabem de onde ele vem. Entretanto, ele abriu os meus olhos. E tanto eu quanto você sabemos que Deus não ouve pecadores. Deus só ouve quem o teme e pratica a sua vontade. Ninguém nesse mundo jamais ouviu falar que alguém trouxe a vida a um cego de nascença, que tivesse sido curado. Então, se ele não fosse de Deus, não teria feito o que fez. Vocês não sabem de onde ele vem, mas eu sei. Isso aqui, o nome disso é ousadia. Aliás, ousadia não, ousadia abusada, né? Porque ele está diante, ele está correndo de ser preso. Está abusado, quer dizer, ele está com uma ousadia que é só dele. Ele está revestido de uma autoridade. Ele superou o seu medo. De quem? Alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Mas isso atraiu mais ódio ainda, porque você nasceu cheio de pecados, rapaz, tanto que nasceu cego e agora tem ousadia de ficar nos ensinando. E diz que expulsaram o homem dali. E mandaram ele embora. Vai embora, você não congrega mais, você não pode estar na nossa frente mais. Expulsaram o homem. Mas aí os pais, parece que tinham receio de ser expulso da sinagoga, ele não tinha medo de nada, né? Ele está no momento que o medo foi superado aqui. Mas depois que ele foi expulso, nós lemos o verso 35, diz que Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga, e Jesus procurou ele, presta atenção aqui, procurou e quando encontrou, perguntou, você crê no Filho do Homem? E ele respondeu, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus diz, você sabe, você já ouviu, aliás, é esse que está diante de você que fala contigo. E ele imediatamente disse, eu creio, Senhor, se jogou no chão e o adorou, na hora, glória a Deus por isso. E o texto ainda termina um pouco mais, porque Jesus diz, olha, eu vim esse mundo para julgamento, eu vim esse mundo para julgamento a fim de que os cegos vejam,
Mas os obstinados que acham que sabem de tudo vão se tornar cegos. Assim que ele diz. Alguns fariseus estavam ali do lado, ouviram a conversa e falaram, quer dizer, nós também somos cegos? Diz Jesus, se vocês fossem cegos de verdade mesmo, não seriam culpados de pecado, mas agora que diz que podem ver, a culpa de vocês permanece, o pecado continua dominando. Quer dizer, não tem conversão, vai continuar diferente, escuro, vai continuar condenado em nome de Jesus. E essa foi a palavra de conversão que o Senhor nos deu hoje em nome de Jesus. E eu quero pensar contigo aqui, porque como eu disse, você entendeu a história, o momento? O Espírito Santo de Deus tem vindo aqui para insistir sobre algo que está no centro do coração de Deus. Isso para mim é muito claro, porque para Deus não é de qualquer forma, como a gente já ouviu aqui com toda a pressão, não é de qualquer forma e realmente não é. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não serve qualquer adoração. E por isso o Senhor está aqui interessado que nesse lugar existe uma adoração de um povo maduro, de um povo verdadeiro, de um povo resolvido, queridos. E isso só vai acontecer com uma conversão, que para Deus tem que ser de verdade. Nós temos que enganar quem? Observe que no primeiro momento aqui, Jesus é reconhecido como um milagreiro, né? Mas veja, olhar para Jesus em busca de milagres não é suficiente. Presta atenção, lógico que ele pode fazer milagres, porque ele pode, mas o que ele quer é muito mais do que milagres. Em segundo lugar aqui, Jesus é reconhecido como um profeta, e profeta é alguém que traz uma mensagem, profeta é alguém portador de uma palavra que vem de Deus, de um ensinamento de Deus para as nossas vidas, e ele realmente tem. Entretanto, não é só ser um mestre que Jesus quer ser, porque ele é mestre sim, mas ele quer ser muito mais. E finalmente o Evangelho aqui revela hoje, que o Senhor foi reconhecido, ele foi reconhecido como Senhor e Deus, e por isso o homem se prostrou e o adorou como o Senhor precisa ser adorado. Porque ele não é alguém que me curou apenas, ele não é alguém que me ensina a viver apenas, ele é quem? Ele é o Senhor soberano da minha vida, e é ele que governa os meus dias, e por isso, é por essa razão que eu vou adorá-lo. Eu quero que você compreenda aqui, porque eu estou falando de conversão, eu estou falando da tua vida. Observa que durante todo esse processo aqui, que nós lemos, o que aconteceu com ele, Jesus não estava ali, né? Aliás, é o maior momento de ausência de Jesus no Evangelho. Jesus não estava presente. Jesus não estava presente quando os vizinhos queriam questioná-lo, não. Jesus não estava presente quando as autoridades queriam saber dele. Mas Jesus somente se apresentou quando ele foi reconhecido como o Senhor, porque é o que ele é. E por isso eu digo para você que é muito importante entender os caminhos da palavra de Deus e aquilo que o Senhor tem nos mostrado, compreende? Nós temos que adorá-lo pelo que ele é. Senão a gente vem aqui, né, como a Ellen disse, Deus, e aí, mano, eu estou precisando de um emprego. Mas eu te dei a vida. Não, mas eu quero vida, eu quero emprego. Seja com Paulo ou hoje novamente, nós estamos diante de um testemunho de alguém que experimentou uma trajetória contínua, uma evolução, um crescimento, um processo crescente de reconhecimento de quem é o Senhor. Isso para Deus é fundamental, sabe por quê? Porque se cresce o nosso reconhecimento de quem é Ele cresce dentro de nós, e Ele quer vir e tomar conta de tudo que nós somos, e fazer você viver aquilo que a Bíblia Sagrada chama de plenitude. Nós vamos meditar sobre plenitude, e o nome disso é conversão. Aí eu já me levantei a mão na igreja, já batizei as águas, acabou. Acabou o quê? Nem começou. Conversão. Então nós estamos aqui hoje para adorar, como disse o Juninho aqui, estamos para adorar o Senhor, e por isso a nossa adoração será recebida se nós nos apossarmos do que está no centro do coração do Senhor. Quer dizer, eu e você estamos aqui hoje prostrados adorando, não um curandeiro apenas, não um mestre apenas, não, mas ao Senhor soberano, Deus das nossas vidas. E nós fazemos isso, sabe por quê? Porque nos apossamos de um verdadeiro processo de conversão. Porque a gente que é convertido da boca para fora não sabe o que é adorar o Senhor em espírito e em verdade, como nós lemos aqui em João 4. Não sabe, desculpa. Por isso nós perguntamos hoje em coro ao Senhor. Eu quero trazer um problema para você meditar comigo aqui. Senhor, nós precisamos entender como é que age quem é verdadeiramente convertido. Esse texto precisa te falar com você. Não se trata de frequentadores de novas igrejas, de quem apenas mudou de religião, não. Mas quem que passou por uma transformação que fez dele algo completamente diferente do que ele era. Eu quero aprender com isso. Eu aprendi muito com isso. Eu quero que você aprenda com isso e eu continuo aprendendo. Senhor, como age alguém ou quem é verdadeiramente convertido? E aí eu vou dizer para você a primeira coisa, de 4. A primeira. Quem é verdadeiramente convertido? É alguém que mudou tanto de vida que nem os mais próximos o reconhecem mais. Está aí na tua Bíblia? Está aí, é porque foi mandado para você.
Quem é verdadeiramente convertido é alguém que mudou tanto que nem os seus mais conhecidos próximos o reconhecem mais. Veja, o Evangelho revela que o homem obedeceu a Jesus, se lavou e voltou vendo, e quando os seus vizinhos, está escrito aí, os seus vizinhos, os que os conheciam tão bem, viram ele andando feliz da vida, questionaram, é ele? Não pode ser. Não, é alguém parecido com ele, será? Ele está irreconhecível. Como ele mudou. Quer dizer, os vizinhos olharam para ele, mas a transformação foi tão grande, tão intensa, que não o reconheceram, a ponto dele ter que falar, escuta, sou eu mesmo, calma, sou eu mesmo. E você sabe o que é isso aqui, meu irmão, minha irmã? Você entende? Isso aqui sabe o que é? São os teus vizinhos olhando para você, depois que Jesus te alcançou, e você passou por um verdadeiro processo de conversão. Eu estou falando aqui da tua vida. Você foi completamente transformado. Você é alguém você é alguém diferente do que você era. Você é outro. É você? Mas parece que não. Por quê? É muito mudado. Eu estou falando de metamorfose. Eu estou falando de coisas necessárias na tua vida. Por isso que é a palavra para crente. Não fica triste, não. Não fica triste, não. Pode sorrir aí, é bonito. Vocês estão muito fechados. É muito importante, hoje em dia, até dentro da igreja, as pessoas não entendem isso aqui, porque se a pessoa vai para a igreja, se converter, e ela entende que conversão é só mudar de religião, ela não entende o que está no centro do coração de Deus com esse negócio de conversão, e nós temos que entender, e por isso, ele veio aqui hoje para reforçar, ele veio aqui para reafirmar, que neste lugar, ele busca adoradores em espírito e em verdade, e esses são aqueles e aquelas que se converteram sim, de verdade, e por isso, eles são como esse homem, eles são o quê? Irreconhecíveis agora, a partir de agora. Irreconhecíveis. As pessoas vão te encontrar na rua, as pessoas vão te encontrar lá no Yazoo, no shopping, e vão perguntar, nossa, de longe, não é fulano lá? Nossa, como ele está diferente. Achei que não era ela. Mas é assim. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ela teve um encontro verdadeiro com Jesus e mudou. Mudou o quê? Mudou tudo. Querido, meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui, eu estou falando para um povo convertido nessa manhã, isso precisa ser reafirmado dentro de nós. Nós não podemos perder o nosso tempo, nós não podemos desperdiçar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, e por isso não adianta dizer que agora frequenta outra igreja, a igreja tal, que na prática, e se na prática ninguém vê que mudou alguma coisa. O que adianta isso? Mudou o que? Nada, então. Mudou se as mesmas velhas misérias são as mesmas. Não tem conversão. É Paulo diante de Pedro. Essas pessoas diante desse homem. Eu quero que você tome posse da palavra de Deus. Entenda que Deus recebe a adoração de um povo que verdadeiramente se converteu, como no exemplo, como Paulo, por exemplo, e por isso, se continuamos a ser como sempre foram, não adianta ir para a igreja, não adianta adorar, porque ele não recebe, ele não recebe. Só para você entender, Isaías 29, versículo 13, o Senhor disse, eis que declara o Senhor, visto que esse povo se achega junto de mim apenas com palavras sem atitudes, e me honra somente com o mover dos seus lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída de regras e doutrinas criadas por eles mesmos, eu não recebo. Entende o problema? Vocês estão assustados? Não quero assustar ninguém, não. Eu não fiquei. Mas eu quero que você receba isso. Que nós possamos, então, nos apossar da palavra de Deus e entender que a adoração só é recebida se vier de um povo maduro, verdadeiro e resolvido. E que de tão resolvido você vai mudar tanto que quando você chegar em casa nem a tua família vai te reconhecer mais. Nossa, ele mudou, né? Não, ele está tão diferente, ela está tão diferente. Até o teu cachorro vai rosnar para você, falando, quem é esse aí? Eu não sei. Quem é esse aí? Não sei. Calma, é só ele. Ele se converteu de verdade, ele mudou tanto, ele não é mais o mesmo. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas a pergunta é, Senhor, como age quem é verdadeiramente convertido? Eu queria dizer para você, em segundo lugar, que você precisa aprender com isso aqui e levar para a tua casa. Alguém verdadeiramente convertido é alguém que se envolve e faz parte no seu processo de conversão. Alguém que é verdadeiramente convertido é alguém que se envolve e faz parte do seu processo de conversão. E eu digo isso porque me chama muita atenção esse momento todo, esse testemunho de conversão, porque quando o assunto é conversão, já se levantam os entendidos da lei e das doutrinas. Ah, pastor, mas conversão é graça de Deus. Quem salva é Deus, pastor.
Depois que o Lutero comprou essa briga, aliás, legítima, né? Muito legítima, diga-se de passagem, os interesses institucionais inventaram um negócio de que conversão e salvação é graça de Deus, e tudo bem, mas nós não precisamos fazer nada. Virou um negócio, isso é com Deus, não é comigo. As nossas teologias atuais costumam dizer que nós não precisamos fazer nada. Entretanto, eu quero saber o que revela a palavra de Deus para mim e para você, em nome de Jesus, amém? E eu já começo dizendo para você, sim, é verdade, verdadeira. Conversão é graça de Deus. Salvação é graça de Deus e não é mérito. Entretanto, nós precisamos entender como age a graça de Deus, porque a graça de Deus é nos dada por amor e respeito, porque tudo começa não por nós mesmos, nada começa com o nosso esforço, não é pelos nossos méritos, mas é por iniciativa do Senhor. Tudo começa pela graça, tudo vem da graça e vem dele. Mas veja aqui no nosso exemplo, o homem era cego, o homem era abandonado na calçada, era visto como um amaldiçoado. Ele fez o quê? Ele não fez nada, mas foi o Senhor quem viu, o Senhor quem parou, o Senhor quem tocou nele. Entretanto, se a graça de Deus alcançou aquele pecador desprezado, entenda que depois que a graça o alcançou, ele precisou se levantar e começar a viver como um agraciado por Deus. E às vezes a gente não entende isso. Porque quando o Senhor nos alcança, o Senhor nos chama para ir para a igreja, o Senhor fala conosco, o Senhor nos constrange, e o Senhor quer arrependimento, se a gente não se levantar e começar a obedecer, não tem conversão. A gente morre na praia, não acontece nada. Ele precisou ir e se lavar no tanque com seus próprios pés. Jesus não pegou na mão dele para levar, Jesus não carregou ele no colo, sim ou não? Ele foi por ele. Ele precisou reconhecer, se afirmar diante dos seus vizinhos pela sua própria decisão. Jesus não foi lá para defender ele, foi? Ele precisou perseverar no seu testemunho diante das autoridades religiosas. Ele precisou querer saber quem é o Senhor e reconhecer o Senhor. Quer dizer, ele precisou confessar com a sua própria boca, professar, dizer de livre e espontânea vontade que queria, que cria, que queria o Senhor. Ele quis, ele precisou se prostrar e adorar o Senhor. Ninguém obrigou ele a nada, meu irmão. Você precisa entender isso. Salvação é graça. A graça nos alcança, alcançou todos nós, alcançou cada um dos que estão aqui hoje. Mas presta atenção aqui. Salvação é graça, mas não é mérito. Ele sempre nos alcança por misericórdia, mas conversão só haverá para quem se mover para testemunhar a graça de Deus na sua vida. Senão não tem conversão. E eu quero que você entenda, isso é muito importante. A graça de Deus alcançou o cego. A graça de Deus desejou resgatá-lo. E o Senhor mandou, e ele foi lá. E ele teve que obedecer, porque se não obedecesse, não tinha conversão, não tinha salvação, Ia continuar cego, presta atenção aqui. Conversão é um processo contínuo de um crescimento espiritual em direção ao reconhecimento de quem é Deus e daquilo que Ele espera de nós, isso é conversão. E é muito importante que nós estamos aqui por isso. E quem se converte verdadeiramente cresce, se torna maduro, verdadeiro, resolvido. E por isso sabe que não merecia essa oportunidade. E assim se levanta e vai fazer sua parte, se levanta e vai mudar de vida, se levanta e vai testemunhar para quem quiser ver e ouvir o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Você entende isso, sim ou não? É muito importante isso. No Evangelho, quem manteve as suas velhas convicções, não se converteu. Aliás, não tem nem salvação, segundo Jesus. O pecado continua dominando. Manteve o discursinho duro. Continuam escravos da carne e do pecado. Meu irmão, minha irmã, nós somos livres para querer ou não. Quem decide somos nós. Ah, mas e Deus? Deus quer. E como Ele quer. Tanto que Ele já te alcançou, tanto que Ele já falou com você, tanto que Ele já veio, e Ele já fez grandes maravilhas, Ele já fez milagres. Agora, se nós não nos movemos, nós somos livres, queridos, nós temos que decidir. Afinal, foi para a liberdade que o Filho nos libertou, nós ouvimos outro dia, sim ou não? E não para nos obrigar a nada. Por isso, nesta manhã, é necessário tomar posse da palavra de Deus, entender que os adoradores que o Senhor procura se converteram de verdade e por isso se reúnem como um povo que se levanta e vai fazer a sua parte para transformar a sua vida. Sai de si mesmo e vai fazer alguma coisa para que esse mundo mude, para que a sua vida mude em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Mas assim, como é que age alguém que é verdadeiramente convertido? Sabe como age? Cheio de ousadia e com autoridade espiritual. É assim que age. Por quê? Porque reconhece o Deus que serve e por reconhecer sabe que dele eu não vou abrir mão jamais. Não pode abrir mão dele. Como é que age? Com ousadia, com autoridade espiritual, é assim. Veja esse testemunho. Ele nos ensina que o que antes era desprezível, o que antes era abandonado, o que antes era visto como um amaldiçoado, agora transformou tudo e se encheu de sentido, né? Agora ele está
parece outro homem, acabou de ser curado. E fique atento aqui, porque aqui está mais um passo dessa transformação que o Senhor deseja ver em nós. Ele perdeu todo o medo, ele ficou ousado, aliás, ele ficou abusado diante da vida. Por quê? Porque sabe que ele não depende mais daquelas pessoas, não depende de nada, ele depende somente do Senhor, querido. Olhos abertos que dão ousadia, olhos abertos que nos faz reconhecer o Senhor, e por reconhecer quem nós vamos ver ele crescendo dentro de nós, e com isso nós recebemos o quê? Autoridade espiritual para abrir a boca e falar. Eu estou falando de você. Esse crescimento que se chama conversão, isso é muito importante. Antes ninguém nem via aquele homem jogado na calçada, ninguém via. Agora, a sua ousadia é cheia de ironia, né? Olha como ele está irônico, ele está folgado. Eu estou falando a vocês não querem me ouvir? Vocês estão interessados para quê? Quer ser discípulo dele agora? Ele teve a audácia, essa é uma audácia que você não dá conta, de questionar os fariseus, os maiores conhecedores das escrituras que existiam. Ele teve a audácia de questionar o conceito de pecador para os fariseus. Vocês não estão entendendo, vocês estão errados. Deus não ouve pecadores. Se ele fosse pecador, ele não teria feito o que fez. Jamais. Deus ouve, não tem notícia de alguém que fez o que ele fez. Deus só ouve quem o escuta, quem o teme, quem ele obedece. Vocês não estão entendendo, fariseus. A ousadia desse homem, o que é isso? Autoridade espiritual, autoridade que tem que estar sobre você. Você tem que abrir a tua boca e demonstrar a autoridade, porque o Senhor veio, eu me converti, eu me transformei, e hoje eu tenho isso da parte do Senhor. Ele se torna um homem firme, ele se torna um homem maduro, adulto, livre, ele se torna alguém sem medo. Alguém destemido. Veja, querido, entenda algo. Deus criou o ser humano para a liberdade. Eu insisto nisso porque é importante. E se ele se escravizou, se o ser humano quis se acorrentar ao pecado, Jesus já veio para nos libertar. Eu quero repetir isso aqui porque é importante. No capítulo anterior, capítulo 8 de João, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Isso é muito importante, tome posse. Deus nos quer livres para quê? Para que nós possamos mostrar com ousadia para quem quiser ver, que o diabo principalmente vai olhar aqui e vai ver que você não é mais um joguete nas mãos dele, não. Você é um servo, uma serva de Deus, liberto pela conversão que o Senhor trouxe para a tua vida, pela graça de Deus. Em nome de Jesus, nós temos que tomar posse disso. Você tem que mostrar qual é a obra que o Filho pode fazer na sua vida e pode fazer neste mundo. Ele nos quer libertar de todo tipo de escravidão, seja ela vícios. Ele quer trauma, é mania, é comprimidinho para dormir, te libertar de você mesmo. Porque esse mundo tem que entender que alguém convertido de verdade é alguém transformado. E alguém transformado é alguém que se torna ousado. É alguém que se enche do Espírito Santo de Deus e por isso tem autoridade espiritual. E por isso testemunha para quem quiser ouvir sobre quem foi que lhe salvou, em nome de Jesus, amém? Amém. Mas a última, graças a Deus está rápido. A última. Como é que age alguém verdadeiramente convertido? Eu queria dizer para você, alguém que abre a sua boca e declara, quem quiser ouvir, proclama publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Isso é sinal. Isso é sinal. Sinal de conversão de verdade. Não de conversãozinha, de que agora eu vou naquela igreja mais legal, pastor, tem um louvor da hora. Conversão de verdade. É alguém que abre a sua boca e declara para quem quiser ouvir, proclama publicamente, Ele é o Senhor da minha vida. Veja aqui, possivelmente, o dado mais significativo de todo esse momento de testemunho aqui, que o Espírito Santo está nos dando hoje, é que esse homem se converteu de verdade. E quem se converte de verdade é alguém que não se intimida por nada. E por não se intimidar, não se cala. Não se cala. Presta atenção aqui. Querido, você está vendo o Senhor em sua vida? Querida, você tem visto o Senhor agindo? Quem consegue ver, reconhece. E por reconhecer, abre a boca e declara quem Ele é. Abre a boca e declara quem Ele é. Presta atenção em nome de Jesus. Nós temos que tomar posse disso. Tanto os seus vizinhos quanto as autoridades religiosas não aceitavam o testemunho dele, né? Ele falava e o povo queria desqualificar o que ele falava a todo custo. Isso não existe. Ele é um pecador, rapaz. Esse homem não vem de Deus, ele não guarda o sábado. Você era cego mesmo, tem certeza? Para de mentir, rapaz. Eles querem que ele negue o tempo todo o inegável. O quê? Ele me alcançou, Ele me curou, Ele mudou minha vida, Ele abriu os meus olhos para sempre, graças a Deus. Se Ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, antes eu era cego, agora eu vejo, e eu vejo muito bem, glória a Deus. Como é que eu vou me calar? Depois de tudo que Ele fez, eu vou me calar como? Ele não se cala, Ele não para. A verdade é que conversão de verdade provoca em nós um testemunho firme, um testemunho convicto, que o mundo está precisando disso. Pessoas, homens e mulheres decididos. Ele jamais vai negar aquele que o salvou das trevas. Ele defendeu Jesus diante de todo mundo, e pode vir quem quiser que ele ia defender o Senhor.
Esse testemunho que tem que sair da nossa boca, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Isso me faz também pensar aqui num parênteses que quem é convertido de verdade geralmente não é bem aceito, principalmente para esse povo das instituições aí, né? O homem abriu sua boca e fez o quê? Foi expulso, né? Presta atenção, foi expulso. Entretanto, veja que se a instituição expulsou, o texto diz que Jesus o procurou. Quando você abre a boca para defender ele te acha. Pode estar enfrentando a luta que for, ele vai te achar, porque ele vai te procurar e ele vai te achar. Quem confessa que só Jesus Cristo é Senhor, que não abre mão dele por nada, nunca, pode ser que não seja bem visto por aí, mas vai ser bem visto no céu. E eu quero que você tome posse disso. Ele foi expulso da sinagoga, e daí eu não vou me calar. Eu vou declarar, eu sou dele, ele é meu e está acabado. Não me interessa. E por isso, eu sei que ele vai vir, ele vai me encontrar, e eu sei que ele vai. E sabe o que eu vou fazer quando ele me encontrar? Eu vou abrir a minha boca e eu vou confessar, só o Senhor é o Deus da minha vida, e eu não vou me calar, e eu vou dizer, porque eu preciso dizer. Porque dentro de mim tem algo que eu preciso dizer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto diz que Jesus soube que ele tinha sido proibido de ir na igreja. Jesus soube e procurou ele. E procurou ele e ajudou ele a dar mais um passo rumo a uma verdadeira conversão. Como? Convidando ele, provocando ele o quê? A declarar com a sua boca a fé que ele tinha no Filho de Deus. Presta atenção aqui, meu irmão. Você crê no Filho do Homem? Senhor, quem é ele para que eu possa crer nele? Você já ouviu? Você já ouviu ele? Aliás, é esse que fala com você. Querido, em nome de Jesus, por isso o homem abre a boca e confessa. Ele abre a boca e confessa, Senhor, eu creio. Não adianta se ajoelhar na cantina e pensar assim, Senhor, eu creio. Abre a tua boca e diga, eu creio. Diante de todo mundo, para quem quiser ouvir, eu creio. Esse texto, meu irmão, é uma convocação. Minha irmã, esse texto é uma provocação. Para quê? Para que o povo de Deus abra a boca e proclame publicamente quem é o Senhor da sua vida. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Quem lê o Evangelho de João sabe que não dá para ficar calado. A mulher de João 4, quando conhece ele na beira do poço, faz o quê? Sai, vai para a cidade gritando para todo mundo, eu encontrei ele, eu sei quem ele é o Senhor, ele é o Messias. A gente tem que abrir a nossa boca e confessar. Chega de crente secreto. Eu não estou atrás de agente secreto aqui não. Chega de crente oculto vivendo nas sombras, sem fazer nada nessa vida para testemunhar o Senhor. Não dá mais. Chega de dúvida. Porque conversão te leva a ser maduro, verdadeiro e, sobretudo, resolvido, convicto do que você quer da tua vida, porque é assim, igual quarta-feira, ou é ou não é. Ou nós temos que ser o que nós somos, ou então, se não somos, nós não vamos ser, então está acabado, que se dane. Agora, dois pensamentos, um pé lá, outro cá, agora eu estou aqui, não, agora eu estou aqui, não dá. Em nome de Jesus, amém? Nós nos convertemos não para uma religião, nós nos convertemos para o reino de Deus e sua justiça. Essa é a nossa conversão. Nós nos convertemos para o reino de Deus. E você vai perguntar, como é que age quem é convertido para o reino de Deus? É alguém que mudou tanto que nem quem mais te conhece vai te reconhecer. Como é que alguém que se converteu para o reino de Deus é alguém que se envolve e faz sua parte no processo de conversão, que se levanta e vai lá fazer alguma coisa assim. Para as boas obras foi que ele te alcançou e te salvou. Alguém que é convertido para o reino de Deus é alguém cheio de ousadia, com autoridade espiritual, preenchido pelo Espírito, reconhece o Senhor, e por reconhecer sabe que não pode abrir mão dele por nada, é ousado, defende o Senhor sim, ele é o meu Deus, ele me salvou e dele eu não vou abrir mão. Seja diante de quem for, parente, o diabo, eu não vou abrir mão do Senhor, porque ele me salvou. Como é que eu posso me calar? Não, eu vou abrir a minha boca e vou declarar todo, e eu vou proclamar publicamente, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e está acabado. Por quê? Porque eu me converti e hoje eu sou dele, e ele em nome de Jesus, amém? Então, eu encerro dizendo para você, diante desse humano de olhar frio, diante desse humano olhando as coisas de uma forma calculista, interessada, o que eu ganho com isso? Vamos lá na minha igreja, eu ganho o que com isso? Nós lá, se você soubesse o café que tem lá, você ia saber que você ia ganhar. Pirulito a gente distribui lá. Pessoal interesseiro, esse olhar egoísta, esse olhar individualista, diante de pessoas tão centradas em si mesmo, pensando só nas suas necessidades, fazendo com que elas enxerguem a vida de uma forma meio imediatista, assim, a gente quer na hora, igual a Ellen falou, eu quero agora. A gente fica supérfluo, né? A gente fica sem vibração, a gente anda meio indiferente.
Eu queria dizer para você, tem vindo um Espírito neste lugar, presta atenção, ele tem soprado neste lugar, ele tem vindo aqui para nos ensinar que é preciso conversão de verdade, porque você acha que se converte, mas os dias vêm e a gente vai, né? É Pedro era uma bênção, mas Jesus falou, ó, vai chegar uma hora que você vai esmorecendo, né? Ele chega diante de Paulo fraquinho, né? Nós precisamos preservar isso, por isso que a palavra vem. O Espírito vem e quer nos dar esse caminho de conversão, porque conversão verdadeira faz de nós seres humanos transformados e capazes de olhar a vida, capazes de olhar as pessoas com um olhar mais humano, que é o que a gente não vê por aí, sim ou não? Andando na calçada, se tem um mendigo, é capaz de chutar a palavra para poder passar. Olhares mais humanos, com olhos do coração, como nós ouvimos domingo aqui. Ontem foi esse testemunho que me dá esperança que eu vi na vida de vocês. Naquilo que você faz aqui nesse lugar, na tua oferta. Essa esperança que eu preciso ter dentro de mim, senão eu paro. E eu quero agradecer vocês, mais uma vez, porque essa esperança está viva dentro de mim, graças a tudo isso. Muito obrigado, porque existe esperança nesse povo. Conversão de verdade faz Deus crescer dentro de nós. E com isso você vai entender o que nós vamos ler logo, logo. Quando Jesus quis dizer, eu vim para que vocês tenham vida, mas não qualquer vidinha, mas vida em abundância. E vocês vão ver o que é plenitude, porque sentido para a nossa vida, plenitude e abundância só existe em buscar fazer as coisas para Deus e não para nós mesmos. Eu quero que você entenda isso, que o povo de Deus possa receber mais uma revelação, mais uma continuação, e possa sair daqui hoje maduro, verdadeiro e resolvido em nome de Jesus. Você topa? Amém. Maduro e resolvido, porque é o que o Senhor espera de nós. Porque eu sei, você sabe a quem nós servimos, e porque nós sabemos, nós estamos aqui para adorá-lo. E nós adoramos, sabe como? Aplaudindo ele com toda a nossa vontade. Em nome de Jesus. Aplauda